Olá, está começando o Agenda 21 nas eleições 2012. Uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba com o objetivo de apresentar a você, telespectador, as propostas de governo de cada um, a partir de temas presentes na Agenda 21. No decorrer de 7 blocos, com 7 minutos cada um, conversaremos sobre temas de interesse da comunidade piracicabana. As perguntas de nossos convidados tomarão como base as centenas de questões enviadas pela sociedade civil local em resposta à consulta pública aberta pela UCIP Pira 21 e também aos números levantados em pesquisa feita pela equipe de produção do nosso programa. Nesse primeiro encontro, nossos convidados para representar a sociedade civil são o administrador Luiz Fernando Iose Beitum, administrador público, assistente de projetos no Instituto Imaflora, e o professor Renato Elston Gomes, publicitário e designer gráfico, professor e coordenador dos cursos de Publicidade e Propaganda e Design Gráfico da Unimep. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Aparecido Nunes de Oliveira, advogado criminalista, candidato pelo PTN, o Partido Trabalhista Nacional. E o nosso primeiro bloco é destinado ao tema governança. Com a palavra, o nosso convidado, Luiz Fernando. Olá, candidato. Fabiano, agradeço pela participação. Minha primeira pergunta relacionada ao tema de governança é a seguinte, candidato. Os conselhos municipais, eles são um importante canal de participação social, tanto nas decisões das políticas públicas locais quanto no orçamento municipal. Esses conselhos atuam em diferentes temas, como educação, saúde, meio ambiente, cultura, entre outros. Eu gostaria de saber qual será a sua relação com esses conselhos, e que tipo de apoio o senhor dará para o funcionamento dos mesmos. Se eleito, evidentemente, esses conselhos vão trabalhar junto com o prefeito. Nós vamos, através desse conselho, que nós vamos estar em sintonia com a população, ver as suas carências, que o prefeito não pode estar diariamente com o povo. E dessa forma, nós temos o conselho como o porta-voz do prefeito. De maneira que eu vou dar toda a assistência a esse conselho para que nós possamos acompanhar para e passo as necessidades básicas e fundamentais da população. Principalmente dos bairros mais carentes, que é a proposta do PTN, que tem como principal tema Piracicaba mais social e humana, de tal sorte que nós vamos, como disse, dar toda a retaguarda a esses conselhos para que possamos realmente atender às necessidades fundamentais da população. Candidato, no seu programa de governo há algum tipo de estratégia para algum apoio mais concreto a esses conselhos, como por exemplo, destinação de algum fundo especial, trabalhar com formação continuada, com curso de formação continuada para os conselhos, algum tipo de assessoria jurídica, contábil aos conselhos? Sim, eu pretendo criar um fundo para dar assistência a esse conselho. Esse fundo vai garantir realmente essa mobilidade deles dentro do seu bairro, para que eles possam trazer até o prefeito ter tranquilidade na execução desse trabalho, e trazer ao prefeito as reivindicações do município. O senhor fala da proximidade, da relação do prefeito com os conselhos. Sendo eleito, o senhor pensa em abrir ou deixar transparente o acesso às contas da prefeitura, aos gastos da prefeitura, em relação à população piracicabana? Sim. Realmente tem que fazer um governo transparente. Hoje, nós sabemos que existe muita coisa errada a partir do alto escalão. E nessa transparência, se nós pretendemos trabalhar com a comunidade, nós temos que levar essa transparência a eles, abrir as portas para eles, mostrar o que o governo está fazendo, o que o prefeito está fazendo. Então, tem que ter balanço mensal, mostrar o que foi gasto, o que não foi. Então, esse é o nosso objetivo.
é a nossa transparência do PTN. Se eleito for, a população está junto, vai trabalhar para e passo, junto com o prefeito. Quais seriam os mecanismos de expor, então, esses balanços, que seriam mensais, como o senhor disse, quais seriam as ferramentas para fazer isso chegar ao povo? Publicando na imprensa, colocando nos painéis da prefeitura, ou criando um boletim informativo para isso. Então nós temos que mostrar essa transparência à população. Candidato, acho que hoje uma das principais ferramentas, da principal ferramenta, na verdade, hoje em dia, que os municípios têm para dar transparência às contas públicas, são o portal da transparência, né, de cada Sim. município. Né? Do ano passado, na primeira conferência sobre transparência e controle social aqui de Piracicaba, uma das propostas aprovadas foi a reformulação do portal da transparência do município de Piracicaba, que ainda conta com algumas informações um pouco mais técnicas e nem tão acessíveis, né? O senhor se compromete com a reformulação desse portal da transparência e deixar com um linguajar um pouco mais claro para que a população tenha um acesso mais tranquilo em relação ao entendimento das contas públicas? Perfeitamente. Eu estou de acordo para que essa transparência seja realmente levada ao conhecimento da população, para que eles saibam o que o prefeito está fazendo e o que não está fazendo. Não deixar as escondidas. Então, isso aí estou de pleno acordo nessa reformulação desse painel aí. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para o seu primeiro intervalo e volta já. O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o seu segundo bloco, onde nós vamos conduzir perguntas sobre o tema acessibilidade e mobilidade urbana. Com a palavra, o nosso convidado, Luiz Fernando. Candidato, em seu programa de governo, quais são as alternativas de mobilidade urbana, como o transporte público e ciclovias? O senhor possui um plano de mobilidade para o município? Sim, nós temos um plano de mobilidade para o município e para que, inclusive, haja a redução desse trânsito que está cada vez mais tumultuando as ruas de Piracicaba. Há necessidade de que haja, paralelo ao transporte normal, que haja assim, um incentivo a outros meios de transporte, como a van e até de bicicleta. Tudo isso aí vai reduzir a questão do trânsito em Piracicaba. Eu acho que cada vez mais que aumenta a população, a tendência é ficar cada vez mais um trânsito complicado. Ainda que se abra pontes, que faça ponte, mas a questão do trânsito é a questão de procurar reduzir esse volume de veículos. Então nós temos que incentivar o transporte
alternativo, né? E colocar mais ônibus, evidente, mas procurar uma forma de amenizar esse trânsito caótico que está em Piracicaba. Geralmente, no momento de pico, você não consegue transitar mais em Piracicaba. O senhor já sabe, por exemplo, quantos quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas o senhor gostaria de implementar em Piracicaba? Eu não tenho assim um tipo de essa estatística, né? Mas nós temos que contratar pessoas do ramo, né? Para poder elaborar esse plano, né? Essa mobilidade. Então, nós, se eleito for, evidentemente, nós vamos procurar atender a população, né? Amenizando essa questão do trânsito. Uma das questões que se colocam de maneira mais explícita é a questão do asfaltamento da cidade, né? Existem em vários momentos, né, buracos, ondulações, inclusive pelo excesso de veículos. Como o senhor pretende trabalhar com a questão do tapa-buraco na cidade? Essa questão, veja bem, o atual governo, ele direcionou a sua gestão mais na questão das obras. E realmente ele abandonou essa questão das ruas. Tem muito buraco. Então nós temos que fazer com que haja uma equipe de trabalho só para acertar a situação. Você não consegue andar mais na rua de Piracicaba porque está todo emburacado. No centro que está um pouquinho melhor, mas você sai pelos bairros, você não consegue andar. Então nós temos que, através dessa Secretaria de Obras, vamos direcionar uma equipe só para resolver essa questão, né, do asfalto, desse tapa-buraco na cidade. Hoje uma questão, também por Piracicaba está se tornando um centro econômico regional, e até por ela ser servida por boas estradas, o número de veículos, né, de caminhões pela cidade tem aumentado dia a dia. Como o senhor pretende trabalhar com esses veículos, né, de grande porte, circulando pela cidade? Na verdade, seria interessante concluir o anel viário, né, para tirar esses veículos do centro da cidade. Inclusive, já tem até projeto nesse sentido, né? Nós temos que fazer esse anel viário que vai tirar esses veículos pesados, né, do trânsito da cidade. Seria isso aí uma das soluções, né? Uhum. E a questão dos ciclistas, candidato? Como é que o senhor vê essa questão das ciclovias, né, e a questão da acessibilidade, né, prover acessibilidade àqueles que trabalham, que utilizam a bicicleta como forma de deslocamento pela cidade? Olha, eu não sei se vai funcionar essa questão das ciclovias. Porque Piracicaba, ela não é uma cidade plana. É meio complicado essa questão da ciclovia. Porque as pessoas não estão acostumadas, na nossa cidade não está acostumado a mexer com esse tipo de veículo. Então eu acho que não dá certo isso aí. Nós temos que procurar um outro tipo de transporte. Usar, como diz a van, outro tipo. Até motocicletas, por seu caso. Porque a cidade é muito assim, né, acidentada. Eu acho que não funciona. Não é como o Rio Claro, que é uma cidade plana. É diferente. Candidato, o senhor tem alguns dados aqui do Jornal de Piracicaba, né, que ele diz que 45% da população de Piracicaba vai ao trabalho de carro ou moto, 25% utiliza o transporte público, 17% vão a pé ao trabalho e 4% utilizam a bicicleta. O senhor diz que entende que as ciclovias não sejam interessantes em Piracicaba, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais do senhor, como é que a gente consegue melhorar esses números, né? A gente consegue a redução de 45% das pessoas, né, vão de carro para o seu trabalho, né? Como é que a gente consegue fazer com que parte dessas pessoas utilizem, por exemplo, o transporte público, então? A questão, veja bem, eu acho que o transporte público em Piracicaba é muito caro. Quer dizer, parece que está 2,80, 2,50, não sei, ou 3 e pouco o transporte. Quer dizer, se dois da família utilizar esse transporte público, chega no fim do mês, o seu salário já foi embora. Então, eu acho
que teria que colocar mais ônibus, mas com preço acessível para esse transporte, já que as pessoas não têm outra alternativa senão o ônibus ou o carro. Então eu acho que deveria colocar ônibus melhores na cidade, maior número, aumentar a frota, para que essas pessoas, e preço acessível, para que essas pessoas possam utilizar o ônibus, né? E fazer com que o ônibus não venha só para o terminal central, ele possa correr de um bairro, por exemplo, sair lá de Santa Terezinha e ir direto para a Unileste. Seria interessante fazer uma linha direta para que o trabalhador possa utilizá-la. Essa é que eu vejo. É uma das soluções, né? Aumentar a frota de ônibus. E o alternativo, que seria a van, né? Através de uma empresa aí, né, privada, para fazer esse transporte. O Agenda 21 nas eleições 2012, hoje com o candidato Aparecido Nunes de Oliveira, do PTN, vai para mais um intervalo e volta já. O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o seu terceiro bloco e agora as perguntas serão sobre o tema adensamento urbano e geração de empregos. Nosso convidado de hoje é o candidato Aparecido Nunes de Oliveira, do PTN. Professor Renato. Apesar do aquecimento da economia, seja em nível nacional ou mesmo municipal, ainda há uma certa dificuldade de oportunidades de empregos para os mais jovens, né? Como o senhor pensa em seu plano de governo tratar a questão de geração de emprego e renda para a população jovem? Eu entendo que há necessidade de incentivar a pequena e média empresa. Porque é através da pequena e média empresa que nós vamos conseguir aumentar o número de emprego. Mas para isso, há necessidade desse incentivo de criar uma linha de crédito para as pequenas e médias empresas, para que eles possam realmente abrir a possibilidade de aumentar, investir no trabalho. E automaticamente, ele investindo na empresa, ele vai ter necessidade de colocar mais gente para trabalhar. Então, não adianta trazer uma empresa de fora, por exemplo, e que muitas vezes nós não temos a mão de obra para atender essa empresa. Então há necessidade aqui de trazer de fora pessoas especializadas para poder trabalhar. Nós incentivando nossa pequena e média empresa, nós vamos ter a possibilidade de abrir as portas de empregos novos, principalmente para aqueles que vai pela primeira vez trabalhar. Então me parece que a pequena e média empresa é que nós temos que dar sustentação para ela nesse sentido. E essa capacitação para esses jovens?
Como o senhor imagina que isso possa acontecer? Dentro do seu plano isso também é contemplado? Capacitação dos jovens para esse primeiro emprego? Nós temos que procurá-los dar, através do Senai e outras instituições aí, procurá-los fazer essa capacitação para que eles possam realmente conseguir o seu primeiro emprego. É por aí que não vejo outra alternativa, senão dando a eles essa possibilidade, né, de aprendizado e automaticamente o primeiro emprego. Candidato, o senhor citou a importância da pequena e média empresa, né, no município. Gostaria de saber se no programa de governo do senhor existe algum plano de incentivo ao micro e pequeno empreendedor, né, que pode inclusive beneficiar a administração pública pelo aumento da arrecadação de impostos, enfim. Então eu gostaria de saber se no seu plano de governo, né, se o senhor pretende apoiar, né, de forma clara e concreta, né, essa parcela da força de trabalho no nosso município. Sim, perfeitamente. Nós temos que criar essa linha de crédito para eles, que é através dessa linha de crédito que vai gerar realmente o emprego, né? A prefeitura, criando essa linha de crédito para eles, para a pequena e média empresa, mas sem burocracia também, hein? Porque se criar entraves para o pequeno empreendedor, evidentemente ele não vai conseguir. Vai ter que fazer com que a coisa seja acessível a eles, né? Não colocar barreiras que impeça que ele consiga essa linha de crédito. Candidato, a gente tem visto no município de Piracicaba já há algum tempo um desenvolvimento até acelerado na área habitacional, o que tem gerado até uma valorização interessante dos imóveis, né? E ao mesmo tempo isso é aliado a um déficit habitacional. Como o senhor pretende trabalhar com essas questões, o déficit habitacional e a valorização crescente dos imóveis no município? Essa é uma questão realmente complicada, porque existe uma alta valorização dos imóveis em Piracicaba. Isso aí tem que haver um controle, porque senão as coisas ficam difíceis. Inclusive, o aluguel em Piracicaba é muito alto. Precisava, e nada tem feito para que esse preço tenha se reduzido. Então nós temos que fazer uma política de segurar um pouco essa corrida. Nós vamos ter que contratar pessoas especializadas também para poder controlar essa questão dos imóveis em Piracicaba, desse aumento exorbitante, né? E que tem judiado das pessoas, né? Porque o salário nem sempre acompanha o aumento do preço do aluguel, né? Há essa defasagem, porque se acompanhasse poderia haver um equilíbrio, né? Mas como não há, nós temos que criar uma política nesse sentido. E em relação ao déficit habitacional, como que o senhor pretende trabalhar nesse sentido? O déficit é uma situação também, é uma questão difícil de resolver. Mas eu acho que tem jeito, tem solução. É só contratar pessoas especializadas no ramo para que faça, né, um projeto destinado a essa questão. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para mais um intervalo e já volta. Não saia daí.
O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o seu quarto bloco, onde trataremos do tema saúde. No programa de hoje, o candidato que estamos entrevistando é Aparecido Nunes de Oliveira, do PTN. Com a palavra, o nosso convidado, o professor Renato. Candidato, eu gostaria que o senhor inicialmente fizesse uma avaliação dos serviços da rede municipal de saúde. Em seguida, identificasse como seria possível ampliar a ampliação dessa rede e a melhora dos serviços de saúde. A questão da saúde tem sido muito criticada pela população e, na verdade, ela está na UTI. Precisa melhorar essa questão da saúde. Sem querer criticar o atual governo, mas ele foi ministro da saúde. Ele não podia ter deixado a saúde no patamar que está. Então, há necessidade de melhora, sim. Isso nós vamos fazer. Isso é a prioridade número 1 do meu governo. E vamos melhorar, sim. Vamos contratar mais médicos, vamos fazer um plano de carreira, vamos contratar mais enfermeira e, melhor, pagar um salário digno para que eles possam realmente desenvolver esse trabalho. De maneira que essa questão da saúde nós vamos ter que olhar com bastante carinho. E tem gente que fica esperando horas e horas para ser atendido no pronto-socorro. Então nós vamos ter que realmente direcionar a nossa administração para esse rumo aí e fazer com que a população seja respeitada com relação à saúde. Que não existe qualquer outro plano superior a esse. É a vida. E a vida é tudo. Então é uma questão que nós vamos tratar com muito carinho, com muita seriedade, essa questão da saúde em Piracicaba. Uma das questões, o senhor fala do plano de carreira, né, melhora de salários para os profissionais. Esse é um dos aspectos muito levantados pela população, um rodízio muito grande desses profissionais. Sim. Aliado a isso, a infraestrutura atual, ela contempla os atuais serviços, ou sendo mais os profissionais, ou são as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que a estrutura atual tem condições de contemplar esses profissionais. Existem condições para isso. É que as pessoas preferem direcionar para outro setor e deixar de lado essa questão, que é muito importante. E que hoje o povo está aí reclamando, né? Embora o governo atual fez um bom governo, não tem dúvida nenhuma, trabalhou bem, mas deixou essa questão de lado. Dentro do meu plano de governo, eu quero também criar uma clínica de serviço veterinário 24 horas para a população. Essa é uma da minha proposta também, gratuitamente. Tem gente que tem um cãozinho de estimação e não tem condições de pagar uma consulta, né? No veterinário. Ele vai ter esta oportunidade também de ter uma consulta gratuita do seu animal de estimação. Essa é uma das propostas também dentro da saúde, né? Então essa é a minha proposta em termos de saúde. Candidato, nós sabemos que as políticas de prevenção, elas normalmente auxiliam a desafogar os centros e os postos de saúde, né? Então, alguns programas de prevenção, como o combate a prevenção à DST, o combate à dengue, a dependência química, né? Sim. Esses programas preventivos, eles estão em seu plano de governo, né? E de que forma? Nós queremos, inclusive, essa questão da dependência química. Nós temos até meios de criar aí um hospital de tratamento. Temos aí um projeto nesse sentido, para tratar essa questão da dependência química, que é a questão de saúde pública. E
Isso aí é que vai reduzir, inclusive, a questão da violência. Porque hoje a droga cria outras situações de violência, como o furto, o roubo, e você eliminando essa. Porque muita gente, que é o viciado hoje, ele, para poder sustentar o vício, ele pratica o pequeno furto, o roubo. Então nós temos que cuidar dessa questão, que também é uma questão de saúde pública, né? Nós temos que cuidar dessa situação, criando um hospital de tratamento para essas pessoas. Eu acho que isso aí vai atender outros setores, né, da sociedade, como a questão da violência, né, do crime. Candidato, só retomando um pouquinho a minha pergunta, em relação aos programas de prevenção, aos problemas de saúde pública, né, como DST, da própria dependência química, né, o senhor disse que, que gostaria de criar um hospital especializado em dependência química, né? Sim, mas sim. E os programas de prevenção? O senhor pretende abordar isso no seu governo? Nós já temos aí a chamada unidade básica, né, da saúde. Temos já outras instituições que tratam desse assunto aí, que nós temos que também dar, né, incentivo a eles, procurar, né, a aumentar essa questão da prevenção, que é muito importante, né, a prevenção do que deixar a situação se agravar. Isso é muito importante. É como a questão da violência. Você tem que prevenir a violência. Não deixar que o crime ocorra para depois punir o infrator. Então, eu acho muito importante essa questão da medicina preventiva. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para mais um rápido intervalo e já volta. Não saia daí. O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o seu quinto bloco, onde falaremos sobre o tema educação. Hoje, o candidato que estamos entrevistando é Aparecido Nunes de Oliveira, do PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Com a palavra, o nosso convidado, o professor Luiz Fernando. Candidato, quais são suas estratégias para ampliação e melhoria da atual rede municipal de ensino? E quais serão as suas prioridades para a educação municipal? São 4 fatores fundamentais que nós tem que ser analisado. A primeira delas seria a reestruturação da carreira do professor, dando a eles mais condições de trabalho, salário digno, né, para que ele possa realmente poder trabalhar com dignidade, exercer sua atividade com zelo, com carinho. O segundo detalhe seria estabelecer um código de conduta para o professor. Ele tem que ser obedecido, esse código de conduta. Isso é uma questão de incentivo à educação, de respeito.
Outra questão que nós temos que analisar na educação é essa questão da aprovação automática. Isso aí tem que ser reestudado, repensado. Não podemos aprovar o aluno assim, direto, sem que realmente ele tenha condições para tanto. É necessário fazer um estudo com relação a essa questão aí da aprovação, né, automática. Nós temos que ter também, dentro da educação, nessa renovação aí, nessa reestrutura, a necessidade de ter um psicólogo em cada unidade educacional. Que tem muitas crianças que já vêm com problemas familiares. Então a necessidade de se não houver possibilidade de ter um psicólogo em cada unidade educacional, seria necessário criar-se uma clínica para que todos pudessem ser tratados nessa clínica. Isso é uma questão importante na educação, que nós temos que olhar. Porque senão, hoje o aluno, na quinta série, ele não consegue ler, escrever. Então, nós temos que repensar essa questão da educação. Candidato, o senhor citou esses 4 pilares, né? Sim. A reestruturação da carreira do professor, o código de conduta, a questão da aprovação automática e de um psicólogo, né? Eu senti falta da questão da qualificação dos professores, né? Nos processos de formação continuada dos professores. Então eu gostaria de saber se no seu plano de governo, né, o investimento em qualificação e em valorização do profissional da educação se está presente. Ah, sim. Isso aí é uma questão que tem que ser feita para valorizar o professor e para que ele possa ter condições, né, de desenvolver a sua atividade. Isso aí é necessário, é um dos fatores primordial. Eu abraço essa questão aí e vamos realizar. O senhor possui alguma estratégia concreta? Outra questão também que tem chegado ao nosso conhecimento é a questão das creches em Piracicaba. Muitas mães não conseguem trabalhar porque não há um período integral onde deixaram os filhos nesse período. Então, há necessidade de criar mais creche. Mas no horário, tem muitas pessoas que têm a vaga na creche, mas não podem utilizar porque é meio período. Então, ela deixa de trabalhar por causa dessa questão. Nós temos que analisar esse problema e colocar a creche no período integral. O senhor coloca, então, a creche em período integral e em relação ao ensino fundamental, 1 e 2, talvez seria possível em tempo integral? Seria também. Até porque para tirar esses jovens da rua e colocar no período integral, para eles não ficarem ociosos. Até porque eles não têm onde ficar não existe lugar para eles, lazer, não existe nada, um esporte para eles utilizar. Então há necessidade também do período integral. Nós temos que estudar, criar um projeto nesse sentido, né, para poder mantê-lo durante esse período integral na escola. Quer dizer, o senhor, dentro do seu plano, isso está contemplado? Sim, está contemplado. Não existe uma proposta ainda estruturada? Mas nós estamos pensando para tirar essas crianças, para que eles não fiquem ociosos na rua. Nós estamos pensando nessa questão também. Não só da creche, mas também. Né? E o ensino perintegral, ele teria esse objetivo maior, seria de tirar das ruas, ou existe algum outro benefício importante de mantê-los em período integral na escola? E como seria essa estrutura de ensino integral? Isso aí nós vamos ter que estudar bem essa questão, porque é uma coisa nova. Então, como é que vai manter o período integral na escola? Fora, inclusive, do período de aula. Então, nós vamos ter que estudar essa questão aí de mantê-los dentro desse período, né? Em relação a questões mais quantitativas agora, o senhor prevê a ampliação da rede municipal de ensino, ampliação de creches, escolas? O senhor já tem algum número no seu programa de governo? Nós não temos esse número, ainda esse dado específico, né? Nós não temos esse levantamento. Mas há necessidade, sim, de ampliar essa questão.
Quando o senhor fala do código de conduta para os professores, o que assim, efetivamente, né, o senhor quer dizer com isso? O que seria esse código de conduta? Os advogados têm um código que nós temos que obedecer. Seria semelhante àquele código que os advogados possuem. Então, ele tem que ter uma conduta e tem que ser obedecida. Ele não pode sair fora dessa ordem estabelecida, né? Desse regulamento, né? Que nós vamos criar, se eleito for. E o senhor, só para exemplificar, em alguns momentos, onde os professores eles fogem desse código de conduta, então? Onde que o senhor acha que eles ferem esses princípios? Em que situações? Bom, primeiro é que hoje o professor não tem incentivo nenhum. É questão salarial, viu? Eles não têm mais incentivo no trabalho. Então, a necessidade de reestruturar toda essa questão, reexaminar, porque você dando estrutura para o professor, automaticamente ele vai realmente ter interesse na sua atividade. É isso mais ou menos a linha geral. O Agenda 21 nas eleições 2012, hoje com o Dr. Aparecido Nunes de Oliveira, candidato do PTN, vai para mais um intervalo e volta já. Aqui eu pedo muito. Eu estou aprendendo a ler aqui na minha escola. Eu aprendi a fazer meu nome de letra cursiva. Primeiro o S, depois o A, depois aquilo assim. Educação. Esse é o nosso jeito de mudar o mundo. O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Aparecido Nunes de Oliveira, advogado criminalista, candidato à Prefeitura de Piracicaba pelo PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Nesse sexto bloco, as perguntas serão sobre o tema segurança. Com a palavra, o nosso convidado, o professor Renato Elston Gomes, da Unimep. Exato. Um dos temas mais levantados pela população é a área de segurança. Queria que o senhor fizesse uma análise de como o senhor entende hoje a área de segurança em Piracicaba. A questão da segurança é muito séria. Porque há falta de policiais. Os policiais muitas vezes também por questões salariais não trabalha com dignidade, precisa fazer bicos fora das suas atividades. Então nós precisamos realmente fazer com que a sociedade tenha tranquilidade. E para isso, a necessidade é que nós investimos na guarda municipal, dando condições para eles, né, de trabalho, aparelhando com equipamentos, recursos humanos, instrumentos de tecnologia científica correspondente. Dessa forma, nós vamos conseguir resolver a questão da violência em Piracicaba. Mas não é só isso. Colocando a polícia como o único instrumento para resolver a questão da violência, da segurança. O que nós precisamos, realmente, é investir no social. Porque você investindo no social, nas pessoas, vai diminuir a questão da violência. E nós não vamos utilizar o policial para isso. Até porque a cadeia não recupera ninguém, a cadeia não ressocializa, ela não educa, não ensina.
Então, quando você investe na educação, você automaticamente está investindo na segurança. Porque a educação faz com que a pessoa deixe de praticar o crime. Então, é um conjunto de coisas. Quando você investe na educação, quando você constrói uma escola, você fecha o presídio. É o contrário. Hoje já está construindo uma penitenciária em Piracicaba. É investido no social que você vai impedir esse tipo de coisa. Então, quando você investe na educação, você fecha a cadeia. Agora, mas isso não houve até então um instrumento que pudesse dar à sociedade essa tranquilidade. Então, não investiu no social, criou-se o quê? Outras situações. Aumentou-se o crime, aí você tem que aumentar o efetivo policial para poder, né? Você tem que investir em câmaras, você vai ter que colocar guardas municipais na entrada da cidade. Tudo isso aí gera o quê? Dinheiro. Ao passo que você investir na educação, automaticamente. É óbvio que isso aí não é do dia para a noite. Isso aí é a longo prazo. Mas tem que começar já. Tem que começar já para poder, num futuro breve, as coisas melhorarem. Candidato, algumas medidas como melhoria da infraestrutura de iluminação pública, instalação de sistemas de monitoramento por câmeras, como o senhor citou, e a descentralização da presença da Guarda Municipal, por exemplo, né, são algumas medidas preventivas que ajudam na redução da criminalidade, né? Então eu gostaria de saber quais outras medidas práticas estão previstas em seu plano de governo. Inclusive, quando nós estivemos lá na CDL, eles, inclusive, assinamos um documento para eles com relação a esse policiamento preventivo. E está fundamentado aqui em 4 itens. Policiamento preventivo com base em imóveis e circulação nesses locais do centro. Manter efetivo policial e viaturas 24 horas às 6 horas. Maior número de plantões policiais. Proibição de prostituição na área central e drogas. Esse é um documento que nós assinamos para prevenir essa questão da criminalidade, que me parece que é a sua pergunta aí, né? Seria um policiamento preventivo. Mas para isso, há necessidade de aumentar o efetivo policial. Mais viaturas para poder dar sustentação à população. Pensando também um pouquinho agora em relação ao que o senhor disse sobre investimento social, né, como estratégia para a redução da criminalidade, eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor, que é um advogado criminalista, né, sobre algumas políticas preventivas para aquele jovem, né, em especial aquele em situação de risco, para que eles não se envolvam, né, cada vez mais cedo com a criminalidade. Então eu queria ouvir do senhor quais são as suas propostas sobre essas políticas preventivas em relação aos jovens. Eu vejo essa questão tanto da educação quanto do trabalho. Você mantendo o jovem na escola durante o período integral, você automaticamente retira ele da ociosidade. Mas também você tem que contemplar com o trabalho, dando condições, cursos profissionalizantes para eles, para que eles possam adquirir o primeiro emprego. Então toda essa questão aí vem a evitar a questão da criminalidade. Porque o cara ocioso, a tendência dele é tentar se aventurar na vida. E essas aventuras é que gera a questão do crime. Então me parece que a educação é um fator importante
E o trabalho? A educação e o trabalho é que vai resolver uma grande parte dessa questão. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para o seu último intervalo e volta já, não saia daí. O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para seu último bloco desse programa. Nosso entrevistado de hoje é o doutor Aparecido Nunes de Oliveira, candidato à Prefeitura de Piracicaba pelo PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Nesse bloco, nosso tema é meio ambiente. Com a palavra, o nosso convidado, Luiz Fernando. Candidato, como o senhor analisa as políticas públicas de meio ambiente hoje no município? E quais são suas principais propostas em relação ao meio ambiente? Sim. O meio ambiente é vida. E nós temos que cuidar da vida. Também assumimos na CDL um compromisso com o meio ambiente. E vamos cumpri-lo. Mas para isso, tudo está ligado à educação. Nós temos que educar o povo. É educando o povo que nós vamos ter um ambiente sadio. Até na saúde, também. Então nós temos que promover seminários nesse sentido para educar o povo com relação ao meio ambiente e respeitar o meio ambiente. Essa é uma proposta que nós temos para a questão do meio ambiente e que já assumimos na CDL esse compromisso de tratar o meio ambiente como se deve ser tratado. E isso nós vamos fazer, sem dúvida alguma, para manter a cidade limpa, né? Que é saúde também, faz parte da saúde, o meio ambiente, e tudo isso aí, uma coisa está interligada à outra. Então nós vamos cuidar do ambiente e ter uma proposta para isso também. Certo. Candidato, atualmente Piracicaba recicla aproximadamente 2%, né, dos resíduos gerados pela população. Quais ações você irá desenvolver para aumentar esses índices na cidade? Como ultrapassar esses 2% apenas? Quais as estratégias que o senhor tem? Nós temos que elaborar projetos nesse sentido para poder aumentar essa porcentagem, né, que até então me parece muito pequena, né? Muito pequena. Então nós temos que trabalhar nesse sentido para poder aumentar esse índice de tratamento. Candidato, o piracicabano ele tem uma preocupação muito grande com a recuperação e preservação do rio Piracicaba, que ainda, atualmente, recebe lançamento de esgoto, tanto residencial como industrial. Qual é a sua proposta, qual a proposta contemplada pelo seu plano de governo em relação a essa realidade? Nós temos que trabalhar junto às empresas que poluem o rio Piracicaba. Vamos criar um projeto para a despoluição do rio Piracicaba. Isso aí vai ter que sentar com os empresários e mostrar que a poluição ela cria doenças
para a população. Então, eles têm que ter consciência disso aí. E nós vamos ter que fazer esse trabalho de conscientização junto a essas empresas que poluem o Rio de Piracicaba, que é o cartão de visita da cidade. Outra forma de poluição, que também é destacada pela população, são em relação às queimadas de cana. De cana. Como também o senhor pretende enfrentar essa questão? Essa questão aí, hoje existe maquinários que está amenizando essa questão, né? Mas ainda continua essa questão da poluição, né? Da cana. O único meio que a gente tem para impedir isso aí é fazer com que essas usinas criem uma tecnologia apropriada para impedir isso aí. Senão não vai continuar a questão, né, da poluição da cana mesmo. Nós temos que criar uma lei nesse sentido, né, para impedir isso aí. Candidato, atualmente em Piracicaba o debate sobre o lixo, né, e sua destinação está acontecendo de maneira muito relevante, né? Então eu gostaria de ouvir ainda um pouco mais sobre o senhor em relação às suas propostas para a destinação do lixo no município e como que Piracicaba poderá se adequar, né, à política nacional de resíduos sólidos. A questão do lixo aí está bem grande a política com relação aí, até entrou a questão do Ministério Público veio dessa questão do lixo, mas nós temos que procurar resolver essa questão de maneira com que esse lixo não venha criar o problema da poluição em Piracicaba. Não sei se é levando para outro lugar ou criando uma usina, né, para essa questão aí, mas nós temos que resolver que isso é o que cria também o problema da poluição. Nós vamos ter que estudar essa questão e tem jeito de resolver isso aí. Candidato, agora nós estamos encerrando o programa, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, o senhor tem 30 segundos para falar com o nosso espectador e fazer suas últimas considerações. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse programa, de conversar com os senhores sobre essas propostas. Eu tenho a certeza que, se eleito for, eu que sou um candidato recém-chegado, que nunca estive na política a primeira vez, né, não tenho os vícios que outros, de maneira que eu acredito que a população me dará essa oportunidade para poder trabalhar juntos e de forma transparente e fazer um governo realmente direcionado mais às pessoas necessitadas. Essa o meu agradecimento e espero que o povo nas urnas me dê essa oportunidade. Nós agradecemos então mais uma vez a presença do candidato, Dr. Aparecido Nunes de Oliveira, advogado criminalista, candidato a prefeito de Piracicaba pelo PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Agradecemos também aos nossos convidados, Luiz Fernando Iose Beitum, do Instituto Imaflora, e o professor Renato Elston Gomes, da Unimep. Agradecemos também a sua parceria e lembramos que essa série de programas está à disposição também nas redes sociais das entidades promotoras do evento. Essa é uma iniciativa coletiva da UCIP Pira 21 Piracicaba Construindo o Futuro, da TV USP, emissora da Universidade de São Paulo, da Subseção Piracicaba da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Imaflora, a CIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, e Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, através da TV Unimep e da Faculdade de Comunicação. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau!